Olá, meu nome é Jales, eu sou médico psiquiatra. Eu vou aqui acompanhar com vocês uma apresentação sobre avaliação diagnóstica e classificação em psiquiatria da infância e adolescência, um tema muito relevante, principalmente para quem não está dentro da área da psiquiatria e tem contato direto com crianças. É muito importante ter um diagnóstico certo sobre o comportamento da criança, né? Para que a gente possa compreender completamente esse jovem, né? Ou o tratamento que ele vem recebendo e até encaminhar de maneira correta também. O diagnóstico está muito associado ao desenvolvimento. Então, todas as avaliações de crianças e adolescentes, elas são provisórias porque isso muda de idade para idade. Então, um comportamento que é normal em uma determinada faixa etária, em outra já não é. Como, por exemplo, até o uso, as roupas que usam, né, a maneira que lida com os adultos, a maneira que se insere na escola. E aí, um grande erro que é cometido é começar o tratamento sem uma avaliação adequada. E outro é deixar de revisar a avaliação durante o curso do tratamento devido a essas mudanças que ocorrem de sintomas. Então, um fator que chama a atenção para você considerar uma reavaliação é se o tratamento não estiver funcionando. Nós avaliamos sempre, né, por etapas, sintomas, o impacto da doença na vida da criança e da família, os riscos e os fatores de riscos que existem, as capacidades da criança, como é que elas estão afetadas e se tem algum modelo explicativo para aquele comportamento. Dos sintomas que tipo de problema é esse? O impacto seria quanta angústia, estresse ou prejuízo ele causa. Os riscos são quais os fatores que desencadearam e mantiveram o problema e das capacidades, que pontos fortes existem para auxiliar no tratamento. E existem ideias, crenças, né, que a família traz até também como expectativa, né, para o tratamento. Então, como vocês estão vendo, né, são as emoções, a conduta, o desenvolvimento e o impacto desses sintomas na vida do paciente. Esse gráfico mostra que a parte preta, né, que é o impacto, ele sempre vem na frente. É sempre, muitas vezes, o que a família, a criança vai trazer como relato. Dificuldade na escola. Dentre os sintomas emocionais, nós vamos ter os sintomas ansiosos, como de ansiedades, medos, e os sintomas obsessivos compulsivos. Nós temos que pesquisar também sobre comportamentos evitativos, que faz parte dos quadros de ansiedade. Entre os sintomas de depressão, tem a melancolia, o sentimento de menos-valia, falta de esperança, autoagressão, falta de prazer, que seria uma anedonia, falta de apetite, perturbação do sono ou prostração da criança. E a gente também tem que pesquisar os sintomas somáticos equivalentes, como dores no corpo, ou então alterações do aparelho digestivo, né, como diarreia, então constipação. E aí, como que a gente vai avaliar essa criança? E muito importante esse tópico, porque às vezes, né, o profissional tem a ideia de que a gente deve ter um vínculo com o paciente, mas em tratando-se de criança, é muito mais importante a gente saber o relato dos pais, principalmente para as crianças mais novas, e com as crianças mais velhas, a gente ter o testemunho delas, né? Saber como elas estão observando esses comportamentos. Sempre vão existir relatos, muitas vezes, discrepantes, mas a conversa com os pais, até muitas vezes primeiro do que a conversa com a criança ou adolescente, ela é muito importante para que a gente saiba objetivamente o que está acontecendo. A avaliação psiquiátrica é diferente da avaliação psicológica. A avaliação psiquiátrica ela tem como foco identificar sintomas e sinais de alguma doença. E isso pode ser feito através de um relato objetivo dos pais. As três áreas principais do comportamento, avaliando a conduta da criança, né, seria o comportamento desafiador, ou seja, associados à irritabilidade, com o acesso de raiva, as agressões e os comportamentos antissociais, como roubar, incendiar, usar drogas. E aí, como que a gente vai avaliar a conduta da criança? As principais fontes de informação continuam sendo dos pais, mas também de professores. Então, comumente, nós psiquiatras encaminhamos um documento pedindo um relatório da escola sobre o comportamento da criança no ambiente escolar. Ainda também podemos usar de informações de outras pessoas, como tios, ou então até conhecidos, né, da família. Claro que a criança ou adolescente sempre vai trazer muita informação para agregar,
e até também as limitações sobre até que ponto aquilo é totalmente verdade ou não é. O desenvolvimento, é muito difícil você avaliar um desenvolvimento para quem não tem experiência em acompanhar o desenvolvimento de crianças. Mas a gente sempre tenta contextualizar o dado na fase que ela está. Então, por exemplo, a área do desenvolvimento que a gente vai investigar, como é que está a atenção e a atividade da criança, né? Crianças mais novas tendem a serem mais hiperativas. Qual é a fala e a linguagem, o nível de fala, o nível de linguagem que a criança tem, a capacidade que ela tem de brincar, as habilidades motoras, o controle urinário e intestinal e as conquistas escolares, como leitura, ortografia e matemática. Então, essas informações a gente consegue através da observação direta do relato dos pais e de relatos dos professores através de encaminhamento de relatórios. Aqui também no desenvolvimento nós podemos usar de testes neuropsicológicos ou até testes que a gente aplica no próprio consultório para avaliar o nível do desenvolvimento da criança. Relacionamentos sociais, como a gente pode ter uma dificuldade na avaliação, porque exatamente vai ser diferente para cada nível de desenvolvimento da doença que a criança está, né? Mas, de uma maneira geral, é saber se a criança tem problema com ela ou nos outros, né? De relacionamento com os outros, ou se o problema também é dos outros e não da criança. Como, por exemplo, existem famílias que têm patologias, né? Sindrômicas, né? De grupamento familiar, e que traz aí uma dificuldade do relacionamento da criança com os pais. Lembrem das crianças que sofrem abusos, né? Ou então as crianças que são muito maltratadas. E aí um dos principais transtornos é os transtornos autísticos, né? Onde a gente vai encontrar uma diferença em distanciamento das pessoas como pessoas, né? Dos pacientes. A passividade no contato com os outros e a inabilidade, um pouco empático ao buscar contato social. Então, quais são as características do vínculo, né, das crianças? Né? Tem problemas com cuidadores, eles estão tendo problemas com as amizades, ela é apegada a um número de pessoas-chave apenas, né? Qual a qualidade desse vínculo que ela tem? Ela se sente segura, insegura? Ela é indiferente? Tem um vínculo desorganizado? Então, varia dependendo da pessoa-chave. Se for com o pai, com a mãe, com o tio, com os colegas, com os professores, com os irmãos, a gente tem que saber como é que é o tipo de vínculo, né, dessa criança com essas pessoas para também identificar sinais, sintomas de algum tipo de transtorno mental específico. Então, assim, a gente começa a observar a criança, né, pela sala de espera, durante a consulta, a interação da criança com o entrevistador, se ela, por exemplo, é tímida, monossilábica, se ela subiu no colo prontamente, se ela é irritante, se a entrevista deixou a criança muito exausta, o histórico da criança de relacionamento dela com os pais e o relato do professor sobre o relacionamento da criança com outras, né, na sala de aula. A maioria dos pacientes tem sintomas em mais de um campo, ou seja, o paciente não vem só com sintomas de conduta, ele também tem sintomas emocionais, envolvimento e traz impactos, né, em socialização. Mais raro, por exemplo, o TAG vem com sintomas emocionais puros, né? A criança que está com medo de dormir sozinha no quarto, a criança que fica preocupada com doenças. O transtorno de conduta socializado, né? Ela consegue se manter amigo dos colegas, mas ela tem algum tipo de roubo, ou então de mentiras muito frequentes, né? Ou o transtorno de vinculação com desinibição, ou seja, ela é uma criança que você vai ver mais na socialização do impacto disso na vida dela, onde ela consegue fazer amizade ou se entregar, ficar muito à vontade com estranhos, né? Que é uma desinibição muito forte. Já os transtornos mais puros e mistos, como, por exemplo, problemas de conduta, aí não tem sintomas emocionais, não tem atrasos no desenvolvimento, nem na socialização, mas há outros tipos de transtorno de conduta com problemas emocionais, como a depressão, ou traz um transtorno de leitura, que é uma dislexia, ou então a socialização difícil com outras crianças. Veja, por exemplo, o autismo, né? Autismo é fácil identificar para quem já tem o olhar clínico, mas para quem não tem um olhar muito típico, né? Os pais podem trazer relatos de fobias atípicas, né? Ou de anormalidade no desenvolvimento, uma criança que é inteligente demais, ou começou a leitura muito cedo, ou tem acessos de raiva, né? E aí, se a gente não conseguir seguir um roteiro, a gente não consegue identificar que a grande alteração é na linguagem e na socialização. Então, a gente andou um pouco pelos sintomas, vamos ver como é que a gente avalia os impactos.
Então, se o sintoma está presente, esse sintoma seria uma variante do normal ou de um transtorno? Por exemplo, sintomas obsessivo-compulsivos presentes. Seria apenas um sintoma obsessivo-compulsivo, como, por exemplo, não gosta de calçar as meias, sente uma agonia de calçar as meias nos pés, né? Ou seria um toque de verdade? O impacto significativo deve estar presente para se fazer o diagnóstico do transtorno. Traz um estudo porto-riquenho, que é muito antigo, mas ainda é muito verdadeiro, que são 50% das crianças têm sintomas suficientes para um transtorno psiquiátrico. Já outros estudos em países desenvolvidos, onde apenas 5 a 15% das crianças com sintomas têm impacto significativo. Então, você vê como deixa todo mundo confuso. Esse prejuízo vai ser sempre, né, no componente social, na vida familiar, no aprendizado escolar, nas amizades, atividades de lazer, e também nas angústias para a própria criança, no choro, no próprio relato dela, do quanto que ela sofre, e na desruptura com os outros, né, o quanto que ela não faz mais vínculos, né, com as outras pessoas. E fatores de risco. Então, fatores de risco, eles aumentam, né, a probabilidade de um evento, não garantem que o evento vai ocorrer. Então, nós temos desde fatores predisponentes, precipitantes, perpetuantes, ou a ausência de fatores de proteção também, que seria uma espécie de fator de risco. Vamos ver o exemplo. Aqui tem uma imagem de uma janela quebrada. Se o vidro fosse fino, né, era um fator predisponente. Se caiu uma pedra e atingiu, aí foi o fator precipitante. E se ninguém substituir o vidro quebrado, é um fator de perpetuação para a não proteção dessa casa, né, de entrar vento, bichos. Vamos agora imaginar uma recusa escolar, né? Criança grudada nos pais ou poucos amigos, sempre foi assim, é um fator predisponente. E aí, de repente, tem uma briga com um amigo da escola, ou uma gripe, uma simples gripe, né? Ela precipitou com que essa criança ficasse em casa, e aí a criança não volta para a escola e os pais não estimulam a voltar, ou então começam a fazer atraso no trabalho escolar. E aí tudo isso interage para a conformação de um transtorno. A combinação de tudo isso, né, geralmente é a causa, né? São fatores, doenças multifatoriais. E as capacidades, né, o cuidado para a consulta não deve ficar só nos aspectos negativos, né, dessa consulta, porque a gente tem que avaliar a capacidade da criança como um todo, até para usar os aspectos positivos. Então, quais são os pontos fortes da criança e, nesse caso, da família também, diferente do adulto, que muitas vezes a gente tenta focar na capacidade do próprio adulto de superação. Aqui a gente tem que incluir a família, e aí a gente tenta identificar alguns fatores de proteção, como, por exemplo, se a criança é boa em alguma coisa. Ela pode não ser boa em habilidades motoras, mas pode ser boa em habilidades intelectuais. Se ela tem relacionamentos, né, que podem dar continência com algum adulto, por exemplo, no transtorno de conduta, se tem algum adulto onde exerce um papel de autoridade sobre aquela criança, ela pode ser uma criança que está muito triste, mas tem um temperamento fácil, tem facilidade de se relacionar com os pais ou com outras pessoas. E aí a gente vai estabelecer um plano terapêutico baseado nesses pontos fortes. Então, a meta do tratamento, né, na hora da gente elaborar um plano, vai ser determinado pelo que está errado, né? Se ele não está estudando, se ele não está se socializando, a gente vai focar em melhorar, aumentar a capacidade de escolarização. Mas o modo de tratar vai depender do que está certo. Por exemplo, se ele tem um bom relacionamento com os pais, é o que vai ser o jeito de tratar ele. Se é com professores ou se é com outros familiares. Então, a importância de detectar as capacidades é que a família e a criança deixam a consulta mais seguros, mais dispostos a voltar até, porque é muito difícil a gente conseguir uma segunda consulta em algumas situações. Diminui a culpa dos pais, assim como todos, né? Eles têm pontos fortes e pontos fracos. Os pais a gente tem que identificar onde é que eles são fortes. Mostra que o médico terapeuta é aliado dos pais e não a gente fica culpando o pai contra, a gente joga contra os pais, né? Que aumenta isso, jogar no time dos pais aumenta a chance de aderir ao plano terapêutico. Reconhecer que a doença também é dos pais, né? Essa também tem sintomas, né? Familiares. Cuidar da aliança da criança com os pais, e quanto mais pontos fracos os pais tiverem, mais importante é identificar os pontos fortes deles.
Os dois lados da moeda, nas capacidades, diz sobre um problema atual que pode ser ou se transformar numa capacidade também, como, por exemplo, se ela tem uma personalidade forte, um comportamento desafiador, ela pode ser mais determinada para ser bem sucedida frente às adversidades, porque ela é mais reativa. Ou já uma criança sensível, muito ansiosa, ela pode ter muita empatia e consideração pelos outros. Então, a gente pode usar sempre também uma fraqueza como um ponto de desafio para a criança. Essas características não devem ser abolidas, é impossível, né? E a gente deve encontrar a melhor maneira de conviver com ela, esses pontos fracos. E sempre um modelo explicativo. Na psiquiatria, isso é um estigma já. A gente sempre conversa com as famílias sobre como é que elas explicam, né, essas alterações de comportamento na criança, porque elas já vêm ao consultório com expectativas muitas vezes radicalmente diferentes do médico, do terapeuta, e a gente tem que investigar o que é que ela pensa sobre isso, até para poder diminuir o estigma que ela tem sobre o próprio psiquiatra, né? E aí investigar a opinião da família de como o problema deveria ser também investigado e tratado, o que é que ela acha de pedir exames, o que é que ela acha de encaminhar para a psicoterapia, terapia ocupacional, e investigar a opinião contundente de outros familiares, porque isso pode ajudar a gente até a passar o ponto de vista de maneira mais relevante, principalmente se tem algum familiar médico ou da área de psicologia na família, terapia ocupacional, e elas podem ser grandes aliados nesse tratamento. A classificação das doenças, então, elas vão, né, servir de auxílio para a gente fazer o plano, elaborar um plano de tratamento e de continuar pesquisando sobre essas alterações de comportamento ao longo do tratamento. E vai servir de auxílio também para a comunicação com a família, até para você dar um nome do problema e eles até procurarem na internet. Então, esses fatores, eles indicam, por exemplo, a etiologia, os problemas associados, as opções de tratamento e o prognóstico. Por exemplo, um transtorno de ansiedade de separação é muito diferente de um transtorno de ansiedade generalizada. E a gente aí vai poder dar um prognóstico para essas crianças. As classificações, de uma maneira geral, elas podem ser insatisfatórias. Em muitos casos, não vão satisfazer os critérios para nenhuma categoria ou para uma categoria específica, a gente tem essas dificuldades, isso fica para o psiquiatra, como, por exemplo, aí os transtornos alimentares, onde a gente encaixa diversos diagnósticos, mas o transtorno alimentar é o que prevalece. Nós temos o DSM-4, que hoje a gente já tem o 5, e o CID-10, que fornecem esses critérios diagnósticos operacionalizados, né? Quanto mais vocês lerem sobre os critérios diagnósticos de uma determinada patologia, mais vocês vão tendo facilidade de fazer um diagnóstico no futuro. A gente divide nas crianças em 3 grandes grupos, que são os transtornos emocionais ou internalizantes, o comportamento disruptivo ou externalizante e os transtornos do desenvolvimento. Dentre os transtornos emocionais, a gente vai ter os de ansiedade, as fobias, a depressão, o transtorno obsessivo compulsivo e as somatizações. O transtorno de comportamento disruptivo, nós temos os transtornos de conduta, o transtorno opositor, desafiador e a hiperatividade. E do desenvolvimento, o atraso na fala da linguagem, como, por exemplo, até a dislexia, o atraso da leitura, os transtornos autísticos, retardo mental e a enurese incompressa. Alguns diagnósticos não se encaixam nessa classificação, como, por exemplo, a esquizofrenia de início precoce, a anorexia, síndrome de Tourette, etc., mas, de uma maneira geral, dá para entender que as crianças, as doenças prevalentes, vão ser sempre as emocionais, disruptivas e do desenvolvimento. A doença, como por exemplo a hiperatividade, que é um comportamento disruptivo, né, também apresenta-se com sintomas depressivos, e o próprio transtorno de desenvolvimento da atenção e da atividade é uma das causas de hiperatividade.